Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem lhes fala é Sheila Dias, e hoje eu quero trazer um tema de qual eu acreditava, né? Quando eu entrei no deserto, para quem não conhece a minha história, eu repudiei meu esposo, eu não tinha outra pessoa, mas eu repudiei ele. E depois de um tempo, quando o Senhor começou a tirar as escamas dos meus olhos, a coisa mudou, né? Meu esposo começou a me repudiar. E depois desse deserto todo, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu me achava, como eu era a única cristã em casa, ele católico, eu achava que eu conhecia Deus mais do que ele, e na verdade os dois estavam iguais, porque os dois não liam a Bíblia, os dois não jejuavam, os dois não tinham frequência, né? Nós orávamos juntos, mas a gente, como disse Jó, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar e não com ele caminhar. Então, quando eu caíram as escamas dos meus olhos e eu falei, poxa, e agora? Né? Eu fui uma boa esposa e ainda assim ele me deixou. Na época, eu não descobri OM, ao que tudo indica, ao que nós conversamos, tudo. Ela veio depois de um período, mas depois eu vou contar melhor a minha história para vocês aqui no canal, para vocês entenderem um pouco isso. Mas, enfim, chegou um momento do deserto em que ele queria estar com ela e não comigo, né? E ali eu comecei a me sentir injustiçada, né? Que eu tinha sido uma boa esposa. A minha oração com Deus era essa, né? Ah, que absurdo. Eu fui uma boa esposa, eu honrei ele como homem, nunca o traí, a minha casa era impecável, a minha filha bem cuidada, ele bem cuidado, sempre chegava em casa, tinha comidinha pronta, casinha limpa, roupinha bonitinha, passada, tananã, sempre respeitei, não sei o quê. Eu não era mulher rixosa. Será mesmo? Será mesmo que eu era tão boa assim? Será que é possível uma mulher, uma esposa tão boa ser deixada, ser repudiada? Chegou um período que eu comecei a questionar, eu falei, nossa, se eu sou tão boa assim, por que que ele está vendo nessa outra pessoa a possibilidade de uma vida melhor e não comigo? Vocês nunca se questionaram, minhas irmãs? Até que eu comecei a pesquisar sobre o tema, comecei a estudar sobre isso e falando, Senhor, por quê? Por quê? E eu confrontava muito o tema da mulher virtuosa de Provérbios 31 e a mulher rixosa de Provérbios 25, 24, por exemplo, né? A Bíblia diz o seguinte, né? Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Então, quando eu lia essas coisas, eu até me perguntava, será que eu sou essa mulher rixosa? Será que eu fui rixosa? E ali eu tive que começar primeiro a pergunta certa, né? O que é uma mulher rixosa? Vamos tentar entender, meus irmãos, o que é uma mulher rixosa? Rixosa vem de rixa, né? O que significa rixa, segundo o dicionário? Significa disputa, estado de viralidade, de inimizade, de hostilidade entre duas pessoas, de instituições ou em grupo. Também significa discórdia, briga, rivalidade entre duas ou mais pessoas que resulta em agressão física, com contravenção penal, tumulto, excesso de desordem. Então eu ficava pensando, né? Eu acho que eu não fui, porque a gente teve briga mais natural, como de casal, mas nunca se excedeu, né? E assim ainda continuava aquela inquietude. Um dia, perguntando muito a Deus, o Senhor me levou até um estudo sobre a mulher rixosa e eu quero mostrar aqui para vocês, né? E depois eu vou falar também, minhas irmãs, sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, tá? Porque é muito fácil a gente apontar os erros, mas também não ensinar o caminho, né? Ou simplesmente somente julgar, sem também, às vezes, dar oportunidade à pessoa de crescer, amadurecer e entender qual é o processo, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu não fui ensinada, né? Como ser uma esposa, não. A minha cartilha foi a seguinte: você tem que crescer, ser independente, ganhar seu próprio dinheiro, não depender de homem, porque toda mulher que depende de homem vai sofrer, né? Eles fazem ela de gato e sapato. Eu vi isso acontecendo com a minha mãe, eu vi isso acontecendo com a minha avó, eu vejo isso acontecendo com a fulana, com a ciclana. Então,
esse sistema de crença e esse medo já foi inculcado em mim na infância. E quantas de vocês também não aprenderam dessa maneira porque viram, porque ouviram falar, né? E a gente aprendeu que esse era o único modelo. Mas existe um modelo perfeito, que é o modelo do Senhor. E eu não julgo a minha mãe, não julgo as pessoas que me deram esse tipo de conselho, porque assim elas foram ensinadas e elas não tiveram a mesma oportunidade do que eu de buscar. E esse é o meu intuito de fazer isso aqui através das redes sociais, através de alcançar mais pessoas e ensinar aquilo que o Senhor me ensinou e tem me ensinado. Então, assim, não vamos nos julgar tanto, mas vamos sim nos corrigir, né? E eu não estou aqui para apontar o seu erro, eu estou aqui para te ensinar, para tirar as escamas dos olhos de algumas, como eu também tive no passado, e para outras também ajudar e dar direção, muitas vezes. Por quê? Porque só quando a própria palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está dizendo só a verdade à luz da Bíblia? Não é só a verdade à luz da Bíblia, porém a Bíblia é um manual do homem, né? Mas eu não preciso ser cristã para seguir esse manual. Será que é só cristão que sabe que adulterar é errado? Será que só cristão que sabe que roubar é errado? Será que só cristão sabe que desonrar pai e mãe é errado? Não, isso praticamente são leis, né? Ou seja, a partir da Bíblia também se criaram as leis para o bom convívio do homem, né? Porém, aquele que teme ao Senhor, ele vai ser bem-aventurado, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui o texto que fala assim sobre a mulher rixosa, gente. Esse texto começa assim, ó. Mulher rixosa, o que isso significa? Vamos entender aqui. Interessante que o texto bíblico menciona sobre o quão difícil é conviver com uma mulher rixosa. Quem escreveu isto foi o rei Salomão, filho de Davi com Betseba. Será que ele entendia bem? De mulher, por ter tido 700 esposas e 300 concubinas? Veja o que ele escreveu sobre mulher rixosa. Melhor é viver num canto, sobre o telhado, do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios 21, 9. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21, 19. A esposa briguenta é como o gotear constante num dia chuvoso. Provérbios 27, 15. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa rixosa é como uma goteira constante. Provérbios 19, 13. E eu falei para vocês anteriormente do 25, né? Procurei esse porque eu vi que não estava aqui no texto, só para vocês verem como Salomão falou diversas vezes sobre a mulher rixosa, né? E o quanto não é bom, né? Seguindo o texto, claro, há homens rixosos, mas vamos pensar agora na mulher rixosa. Rixosa significa o quê? Tende a causar rixas, brigas, briguenta, brigona, que se envolve em disputa ou gosta de apostar por rivalidade. E a palavra rixa tem a ver com um estado de hostilidade, desacordo, discórdia, disputa, revolta, tumulto, petulância. Uma mulher rixosa é a que com frequência atormenta seu marido, reclama demais, dá bronca no esposo como se fosse um idiota ou uma criança, ela age sem respeito para com ele e depois quer romance. São autoritárias, casadas ou solteiras, resistentes em admitir que comete erros, implica com os vizinhos ou com qualquer pessoa por besteira. Maridos de mulheres rixosas podem retardar o retorno para casa após o trabalho, ou escolhe um trabalho noturno para evitar contato com a sua mulher briguenta. Alguns podem adoecer por beber com frequência após o trabalho para fazer 1 hora antes de voltar para casa e enfrentar a esposa difícil, que nega ter um comportamento desagradável. Alguns casamentos se tornam inviáveis e insuportáveis, dando a característica da mulher rixosa. Quando uma mulher vive discutindo, criticando, se queixando, a situação conjugal pode ser tão difícil que se torna impossível para o marido ter uma atitude que contenha o gotejar da rixa da companheira. Importante entender que numa relação conjugal ou em que qualquer outra, não é possível controlar o marido ou a mulher, mas é possível parar de reclamar e de provocar brigas. Isso sim é possível. A mulher rixosa explode por qualquer coisa, vomita palavras impulsivamente sobre os outros e sempre apresenta uma desculpa para fazer isto. Parece que tem prazer doentio em causar brigas. Será uma forma de se sentir poderosa?
Por isso a dificuldade para admitir que está errada. Será que esse tipo de mulher crê que pedir perdão e se tornar inferior? Será que ela crê que consegue as coisas no grito com um ataque histérico? Se uma esposa rixosa sente que não ama mais o seu marido, pelo menos pode se esforçar para tratá-lo com respeito e parar com as crises emocionais imaturas. Será que a mulher briguenta foi educada? Eu disse educada ou deseducada por uma mãe também rixosa? Copiou esse modelo de comportamento e o repete agora em sua vida adulta? Não entendeu ainda que a mansidão e o domínio próprio conduzem uma qualidade de vida pessoal familiar melhor? Não entendeu ainda que a rixa afasta as pessoas dela, destrói seu casamento e gera raiva nos filhos? A mulher rixosa funciona do modo equivocado, sem dignidade e vergonhosamente. Muitos homens casados adoecem ao conviver por anos com esposa com esse tipo de comportamento. Dr. Dan Orchin, professor de cardiologia da Universidade de Califórnia em São Francisco, afirma que maridos de mulheres difíceis têm mais angina, dor no peito, angina significa dor no peito, eles podem perder boa parte da vitalidade, alegria e até a saúde convivendo num estresse contínuo em casa. Mulheres briguentas precisam pensar honestamente sobre a vida e analisar para ver se as pessoas vivem se afastando delas. Se o marido prefere ficar longe delas, será que o parente foge da companhia e os filhos evitam ficar muito tempo com a mãe? A mãe rixosa? Salomão deixou os pensamentos para a mulher rixosa, ao dizer em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Esse texto aqui foi escrito por César Vasconcelos de Souza, Saúde Mental e Você, é um blog, né? E eu quis trazer essa leitura para vocês, irmãs, por mais que pareça ser algo chato, mas eu quis trazer para vocês se autoanalisarem. Eu, Sheila, como eu falei para vocês, eu tive um modelo equivocado de educação e não julgo, né, a minha mãe, minha tia e outras pessoas que influenciaram diretamente e indiretamente na minha formação, porque nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Enquanto eu estou passando, encontrando um culpado, eu não preciso assumir minha responsabilidade. Então, para mim, eu digo, o deserto foi muito necessário por conta disso, porque eu aprendi a tirar a responsabilidade que eu inculcava em outras pessoas e trazer a responsabilidade para mim. E o dia que eu fiz isso, eu comecei a entender os pontos em que eu tinha sido rixosa, né? Eu não era briguenta, eu era reclamona, eu era a esposa reclamona, a esposa incansável, a insaciável, a que queria tudo a toda hora, do jeito dela, sabe? Então eu acabava criticando meu esposo, não elogiava, né? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Que o homem satisfeito, que acredita que ele já tem de tudo para ser feliz, esse é o homem mais perigoso que existe, né? Porque a humanidade, se isso acontecesse na humanidade, se colapsaria, porque o ser humano ele é compulsivo, ele é insaciável, e o diabo sutilmente vai trabalhando essas insatisfações no ser humano, né? Então, sempre ali o ser humano quer uma casa melhor, um carro mais novo, uma mulher mais jovem, e ele vai entrando nessa insaciedade do homem. E eu era essa mulher insaciável, né? Então, qual é o contrário dessa mulher, né? Será que é uma mulher que aceita de tudo? Será que é uma mulher que está satisfeita com tudo, né? Eu acredito que é uma mulher que entende que, hoje eu vejo dessa maneira, né? Que a prosperidade é não ter falta de nada e não ter tudo, né? E aqui vos falo uma pessoa que teve uma condição bem favorável financeiramente, né? Quero falar agora para vocês sobre um pouquinho, rapidamente, sobre a mulher virtuosa, depois eu vou expandir mais esse tema em outro vídeo, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem falar um pouco da mulher virtuosa, né? Tá lá em Provérbios 31:10, começa: a mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, se Deus já coloca, o Salomão já coloca como uma pergunta, é porque é algo valioso, né? Quem a achará, né? O seu valor muito excede as finas joias. Olha só, gente, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quando eu li o coração do seu marido confia nela, eu falei assim, mas gente, será que meu marido não confiava em mim? Eu nunca traí.
Gente, não é só nisso que Salomão está dizendo, né? Por exemplo, eu passei pela aquela fase do vitimismo, então as pessoas chegavam perto de mim, ai, porque olha o que ele me fez, olha como ele faz, olha isso, você acha justo, né? Então, ou seja, eu estava colocando os segredos da minha família aberto para qualquer pessoa. A intimidade é aberta para qualquer pessoa. Intimidade, não estou falando o ato sexual, não, gente. Estou falando intimidade, família, marido e mulher, coisas que acontecem dentro de casa, é íntimo, a gente não tem que expor. Então, ou seja, eu comecei a perder a confiança do meu marido por estar sempre reclamando dele, né? E não haverá falta de ganho. No 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal. Olha isso, gente, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Deus está falando de vez em quando. Deus está usando Salomão para falar: olha, se ele está te fazendo mal, você pode ser ruim com ele? Não, Salomão está dizendo assim que ela faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. O que significa isso? Ele merecendo ou não. O 13 diz: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos. Ou seja, significa que a mulher pode trabalhar, né, gente? Ela deve ajudar em casa se é necessário, né? Se não é necessário, se o marido ganha suficiente e não há brigas por conta de você se dedicar ao seu lar, eu aconselharia, dedica ao seu lar, ao seu esposo, à criação dos seus filhos, porque o mundo está tão difícil, né? Mas não está proibido, vocês podem ver aqui, né? O 14 diz: e como navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Ou seja, né? Quando a gente trabalha, não tá, não, a gente não deve ser só a serviçal de casa, né? A gente pode ter pessoas para nos ajudar, né? Ter uma senhora para nos ajudar. E eu aconselho isso, gente. Quando eu cresci profissionalmente, o que eu ganhava era para pagar a senhora que me ajudava em casa, e eu vou falar que isso me ajudou muito a crescer e prosperar. Examina uma propriedade e adquire-a. Examina, ou seja, ela é uma mulher de negócios, planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, ou seja, ela faz bons negócios e a sua lâmpada não se apaga de noite. O que é a lâmpada não se apagar? Jesus deixou isso escrito para nós, né, sobre a lâmpada, né? Lembra da parábola das 10 virgens, né? Ou seja, a unção, o Espírito Santo, né? Estende as mãos ao fuso e mãos que se apegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Olha como ela é uma mulher diferente, né? No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, ou seja, cuidado com a família, né? Filha, leva o casaco, né? Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Olha só como ela é uma mulher elegante, que se veste bem, né, gente? Tem que tomar cuidado aí. Eu vejo algumas mulheres no deserto, assim, que às vezes eu até dou, né? Eu falo, aí, mulheres, se vestem de linho fino e de púrpura, sabe? Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta, ou seja, estimado, ou seja, as pessoas gostam da presença do seu marido, os mais altos graus, as pessoas, né, com anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e veste-a e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, ou seja, ela não é uma mulher que fica falando. Lembra o texto da mulher rixosa, que fala até pelos cotovelos? E a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. E seu marido a louva, dizendo, olha isso, gente, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja, ou seja, ele vê muitas mulheres que têm boas atitudes e são virtuosas, né? São mulheres que têm virtudes, né? Mas a esposa dele é muito superior aos seus olhos para ele, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Já logo em Provérbios começa, né, irmãos, que o princípio da sabedoria é a gente temer ao Senhor, né? Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras, né?
É só um pouco para vocês, depois eu quero trazer um estudo mais profundo sobre a mulher virtuosa, para as irmãs entenderem, né? Algo que o Senhor também me entregou no deserto. E é isso. Quero que Deus abençoe muito. Espero que todos vocês estejam bem e que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família de vocês, o casamento de vocês, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo.